Olá, esse é o Momento Saúde, um programa da TV Câmara Campinas. Hoje vamos falar sobre a fábrica de mosquitos da dengue, uma empresa britânica inaugurada em Campinas no final de julho, voltada exclusivamente para a fabricação do mosquito modificado geneticamente. Neste ano, Campinas sofreu uma grave epidemia de dengue, com 40 mil casos de janeiro a junho, e 9 mortes foram confirmadas. Para discutir esse assunto, recebemos aqui em nosso programa Guilherme Trivelato, supervisor de produção e ensaios de campo da empresa Oxitec, e também Carlos Fernando Andrade, professor de biologia e ecólogo da Unicamp. Obrigada pela presença de vocês, por aceitarem o nosso convite de estarem aqui. Vamos começar então falando com o Guilherme. Guilherme, você representa a fábrica aqui em Campinas. Essa fábrica Oxitec tem capacidade para produzir 2 milhões de mosquitos machos transgênicos por semana. Primeiro, explica pra gente o que é essa produção de mosquito. Exatamente, Bruna. Bom dia a todo mundo. A nossa fábrica ainda é uma fábrica pequena, essa unidade que a gente está montando. Tá? A gente precisava de uma sede aqui no Brasil para começar os trabalhos. E a unidade de produção pode produzir até 2 milhões de mosquitos machos por semana. Tá? Isso dá para tratar uma área relativamente de 10 a 15 mil pessoas. E o que é? Como funciona essa produção? O que é produzir mosquitos geneticamente modificados? Bom, o mosquito foi modificado ainda em 2002, quando começaram os estudos, quando começou a tecnologia. Uma vez feita a modificação, essa é uma linhagem instável, então, bem instável. A gente consegue manter ela no laboratório por gerações. E a produção nada mais é do que pegar os ovos, eclodir, criar as larvas de forma massal, em grande quantidade. E na fase de pupa a gente consegue separar o macho da fêmea com bastante eficiência, descartar as fêmeas e preparar os machos para levar para campo. E quando ele vai a campo, qual é a proposta de haver esse mosquito modificado? O que acontece quando ele está no meio ambiente? Qual que é a proposta? Bom, o mosquito ele é homozigótico, ele carrega um gene capaz de passar para a sua prole esse gene, e esse gene gera uma letalidade nas larvas, ou seja, elas morrem antes de chegar à fase adulta. Então quando a gente libera o nosso mosquito macho, lembrando sempre que o macho não pica, não é capaz de transmitir a doença, ele vai procurar as fêmeas selvagens que estão no campo. Então ele consegue entrar dentro das casas, pelas frestas das janelas, ir atrás do quintal, encontrar essa fêmea selvagem que está lá transmitindo a dengue e copular com essa fêmea. Ao copular com essa fêmea, todos os seus descendentes, toda a prole desse casal, morre antes de chegar à fase adulta. Mas as fêmeas continuam no meio ambiente, né? Infelizmente, essa estágio a gente não consegue atingir. Agora, professor, na sua avaliação, quais são os riscos que esse tipo de mosquito no meio ambiente pode causar à natureza e às pessoas também? Sim, dá para falar sobre vários riscos, alguns deles conhecidos, mas tem vários riscos também desconhecidos. Eu acho que, primeiro, filosoficamente, a gente teria que pensar que nesse momento que se instala uma fábrica no Brasil de um produto, que é um mosquito transgênico, tem que ter muito debate. E deve haver um debate, claro, nesse momento vão debater empresários que têm um produto com a comunidade científica, a comunidade técnica, a comunidade de experts no Brasil que mexe com isso. Então esse debate é bastante claro. Um outro ponto, antes de entrar na sua questão dos riscos, um outro ponto que eu vejo que é filosófico e de base, de princípio, e é muito bonito, é o seguinte. É uma idiosincrasia dos tempos modernos, quer dizer, nós não conseguimos mais pensar diferente. Mas acho que da Segunda Guerra Mundial para cá, cada vez que há uma doença, há um inseto que transmite essa doença e ela pega o ser humano, 3 coisas vêm evidentemente na nossa cabeça. 3 primeiras coisas que vêm na nossa cabeça é remédios e drogas para curar essa doença, ou vacinas para não sofrer essa doença. E a terceira coisa que vem na nossa cabeça são inseticidas para matar esse inseto. Não, essas 3 coisas são boas ideias, mas não são o que seria a ideia principal e primordial, é não ter o inseto. Se você não tem o inseto, você não precisa de drogas e remédios, você não precisa de vacinas, você não precisa de inseticidas para matar o inseto. Então, a coisa inteligente é não criar o inseto. O resto é menos inteligente. Drogas
são menos inteligentes, vacinas são menos inteligentes, inseticidas são menos inteligentes. E na avaliação do senhor, a forma de não ter inseto é uma forma de prevenção e não criar locais propícios para procriação, é isso? Isso, Bruna. E completamente comprovado que funciona. Há mais de 100 anos, Oswaldo Cruz pegou a capital do Brasil, no Rio de Janeiro, o mesmo mosquito que a empresa do Guilherme agora vai fabricar transmitia a febre amarela, matava 30%, 40% das pessoas que pegavam febre amarela. Oswaldo Cruz tinha voltado da França, do Instituto Pasteur, sabia fazer, disse para o presidente do Brasil, no Rio de Janeiro, temos que eliminar o mosquito e não ter o mosquito. Então ele deve estar virando na tumba, porque há 110 anos atrás, 1904, ele mostrou, é assim que se faz, por uma doença que é grave, mosquitos transmitindo ao homem e o homem morrendo. Depois disso, vários outros exemplos são assim. A dengue existe hoje em mais de 100 países. E pelo menos 2 deles mostraram, ei, mundo, não crie mosquito, você não tem dengue. Não crie. Cuba é um exemplo maravilhoso, Singapura é outro exemplo maravilhoso, tá certo? Então talvez eu esteja me adiantando, mas eu queria puxar para a seguinte questão. O inteligente já está definido, já é o que é. O menos inteligente é usar vacinas, é usar remédios e drogas, é usar inseticidas. E não ter mosquito. É o mais inteligente. Você produzir mosquito para qualquer tipo de outra técnica é menos inteligente do que o inteligente ainda. Então, e uma das questões é que você tem que avaliar muito os riscos. E na avaliação do senhor, quais são os riscos de ter esse mosquito no meio ambiente? Eu sou um ecólogo, um cientista pago pelo governo do estado. Quem tem que avaliar os riscos é uma empresa que quer vender um produto. E esses riscos estão sendo avaliados? Quando vocês fazem esses testes, existem riscos ao meio ambiente, Guilherme? Olha, a gente passou por um processo longo de contato com a CTN-Bio, que é um comitê técnico também formado por cientistas, por pesquisadores, pela sociedade civil. A gente está participando das reuniões há anos e a gente apresentou um dossiê comercial com avaliação de risco para o meio ambiente, com avaliação de risco para a saúde, com todos os aspectos ecológicos de distribuição de população e tudo mais, de dispersão, de redução do agente transmissor, que é a fêmea do mosquito, um dossiê de mais de 900 páginas e acabou de ser aprovado agora em abril pelo Comitê Técnico de Biossegurança. E isso, acredito que nos dá uma certa credibilidade no que se diz respeito às pesquisas e ao desenvolvimento de tecnologia. Mas ao meio ambiente, foi identificado que esses mosquitos modificados podem causar algum dano ao meio ambiente? Bom, Bruno, a gente tem que imaginar que o Aedes aegypti, ele não é nativo do Brasil. Ele é do norte da África. Quando introduzido, como o professor mesmo disse, em mais de 100 países onde está causando a dengue, a presença desse mosquito é o que causa o desequilíbrio, é o que desloca as espécies nativas, é o que causa os problemas. Acredito que a eliminação do mosquito, como o professor disse, não deixar nenhum ponto de criação, é realmente a solução mais ambientalmente correta. Eliminar o mosquito é a coisa certa. Mas diante da dificuldade de haver essa eliminação, há falhas, né, nessa prevenção. Como é que o senhor avalia isso, professor? Porque em Campinas, por exemplo, chegou uma crise histórica. Não. Na verdade, ela é possível, ela é feita e está demonstrada pelo menos em 2 países. Então, a prevenção ou a não produção do mosquito é absolutamente certa e comprovada. Então, fazem muitos anos que Cuba e Singapura demonstraram isso. Então, o custo e o risco que você fala tem que ser sempre analisado com o custo. Tem que se perguntar para Cuba e para Singapura como eles conseguiram, a que custo. Foi muito caro, é estabilizado, funciona durante muitos anos, então são métodos comprovados. Mosquitos transgênicos não são métodos comprovados. Então, se hoje o Brasil, Campinas, Piracicaba ou Juazeiro, na Bahia, pudesse fazer uma opção, ela pode escolher. Posso atacar e usar algo comprovado por vários anos, em 2 países pelo menos, ou algo experimental. É uma opção dos tomadores de decisão do poder público, ou com dinheiro público, inclusive.
Então, risco tem que ser avaliado com o benefício. O benefício é certo de você não ter criadouros? Sim. Se você tiver menos que 1% das casas de um bairro, menos de 1%, com criadouros de mosquito da dengue, o benefício é óbvio, você não vai ter uma epidemia de dengue. Percebe? Qual é o benefício do uso dos transgênicos? Tem que ser avaliado, ele está claro. A eficiência da técnica está clara. São poucas publicações, os cientistas do mundo não podem avaliar completamente, existem dossiês, existem relatórios internos da empresa, isso nem sempre, esse de 900 páginas, nem sempre chega às mãos de comitês, de equipes de avaliadores, a opinião desses cientistas nem sempre é pedida sobre isso. Então, o que a gente pode colocar em contraposição são modelos que são clássicos, existem, funcionam, com outros que são experimentais, são pagos, são de empresas. Outra coisa bacana, esses modelos de controle da dengue, muitas vezes, nesses 100 países, eles vêm de cima para baixo, é o que os americanos chamam de up-down, e tem modelos que são de baixo para cima. Esses de Singapura e Cuba são modelos que o governo falou, eu não quero mais dengue na minha população. A população nem pôde decidir muito, mas existem casos, e casos no Brasil, que os modelos vieram de baixo para cima. A comunidade falou, a sociedade falou, não, chega de dengue. E começaram a se mobilizar e começaram a fazer, e esses modelos também se consolidam. Então existem modelos que funcionam, são comprovados, durante muitos anos já estão sacramentados, e outros que são experimentais, que são pagos. Teve há uns anos atrás modelos da Universidade da Flórida que quiseram vender ao Brasil, o Ministério avaliou, na época do Ministro da Saúde, José Serra, avaliou, achou que não valia a pena comprar, tem modelos à venda, percebe? E considerando isso que o professor está falando, que existe um método clássico de acabar com o mosquito, né? Por que a empresa surgiu com essa pesquisa e com esse trabalho de criar esse mosquito? Como é que surgiu esse trabalho, Guilherme? Bom, como eu disse, o trabalho surgiu em 2002, quando foi criada a linhagem, através da Universidade de Oxford, que acho que um órgão científico respeitado bastante, com a comunidade científica bem estabelecida, de onde foi retirada essa tecnologia para o controle de populações de insetos. Quando foi desenvolvida a técnica, se escolheu qual inseto se ia priorizar, e pela problemática toda do controle de vetor, a gente escolheu o Aedes aegypti. Tá? Eu sinto em discordar do professor, que não tem trabalho científico, realmente já está submetido diversos papers para publicação, ainda não saiu. Tá? Dizer que a comunidade científica não se manifestou quanto a isso também é um pouco complicado quando a gente está debatendo a CTN-Bio, que é uma comunidade científica engajada e que avaliou muito bem o trabalho. Eles tiveram conhecimento e discutiram, debateram durante muito tempo a tecnologia. Só para entender, então, toda vez que tem uma pesquisa desse tipo no mercado, tem que passar por comunidades científicas para ter essa avaliação, é isso? Só para entender como funciona esse processo. A legislação brasileira não permite que a gente solte qualquer coisa no ambiente, que a gente use qualquer inseticida ou que a gente invada a casa de ninguém para revirar criadouro. A gente tem que passar por uma série de avaliações técnicas e inclusive políticas que vão avaliar a necessidade e a segurança desses métodos. A solução do Oxitec passou por todas essas portarias dentro do comitê. Mas não passou pelas comunidades científicas, então? A CTN-Bio a comunidade científica também. Ela é formada por técnicos, é o Comitê Técnico Nacional de Biossegurança. Que inclusive já deu aval para que esse mosquito seja liberado no meio ambiente, é isso? Exatamente. E qual a avaliação do senhor sobre isso? Isso. Eu começaria a responder por que a escolha pela Oxitec do Aedes aegypti. A Aedes aegypti é um mosquito facílimo de criar em laboratório, muito fácil de criar. Então vira rato de laboratório. Qualquer biólogo, qualquer entomólogo pode produzir uma grande quantidade. Insetos que você pode produzir em grande quantidade começam a inspirar alguma coisa a ser feita. A transgenia e esses experimentos de genética começaram a aproveitar que esse mosquito era fácil, era disponível, criava-se aos milhões e começou é uma coisa chamada, Bruna, a inevitabilidade da tecnologia. Isso está bem clássico num livro de Kelvin Kelly.
que é What Technology Wants. O livro pergunta o que a tecnologia quer. A tecnologia anda que nem um rolo. Então, uma vez que há 20 anos atrás começaram a mexer com a Aedes aegypti, colocam um gene aqui, mexe com isso, virou um bolo e chega num momento que agora nós temos que fazer alguma coisa com isso, mesmo que essa coisa não seja mais inteligente. Então, colocou-se genes marcadores no Aedes aegypti, depois com transposons, que são genes vetores, que invadem genomas, colocou-se outros genes. Encontrou-se um gene que dava uma resistência à tetraciclina, ao antibiótico. Então vamos colocar no Aedes. E agora o que a gente pode fazer? Podemos fazer disso um produto. Então existe uma inevitabilidade na tecnologia que o homem vai desenvolvendo que depois a gente não sabe o que fazer, o que acontecer. E essa é uma das coisas ruins. E agora, só para finalizar esse bloco, então, eu queria perguntar para o senhor, nós sabemos os problemas que o Aedes aegypti pode causar, né? Uhum. Transmissor da doença, da dengue e tal. Mas ele tem um papel, o mosquito selvagem, ele tem um papel no meio ambiente ou não? Claro, isso é maravilhoso. Essa pergunta é muito interessante. Para qualquer biólogo naturalista e evolucionista, é muito claro que qualquer espécie tem um papel no ambiente. E se esse biólogo for mais filosófico, ele vai pensar que talvez a única espécie que não tem um papel muito claro no ambiente é a espécie humana, por incrível que pareça. Então todos os aedes do mundo, todos os anófilis, os culex, todos os mosquitos do mundo, as algas, as samambaias, os protozoários, os urubus, tudo parece que tem um papel muito bonito e equilibrado no mundo, menos a espécie humana. No caso do Aedes aegypti? Sim, com certeza. Ele e todas as outras espécies, é o que eu digo. Talvez a única a ser questionada é a espécie humana. Que papel, de fato, a gente tem nisso? Aqui no Brasil também, professor? No Brasil e no mundo. O Aedes aegypti? Desde o Paleolítico, você está falando do Aedes aegypti dos humanos? O Aedes aegypti. O Aedes aegypti com certeza tem o seu papel no mundo. As espécies todas se distribuem. E dá para dizer qual é, professor? Na cadeia toda, dá para dizer qual é? Da mesma forma de que qualquer alga, qualquer urubu, qualquer samambaia, tá certo? O que acontece, você está me puxando, Bruna, para um antropocentrismo. Você está me perguntando, do ponto de vista humano, para que serve batata? Para comer. Ah, então tem um papel. E para que serve um líquen numa árvore? Para nada. Aí vem alguém e fala, não, um líquen numa árvore serve para indicar se há poluição naquele bairro. Ah, então serve. Isso é um antropocentrismo horrível. A gente não pode pensar assim, as espécies servem ou não servem, que papel ela tem ou não tem, do ponto de vista humano. Nós estamos aqui talvez há 150, 160 mil anos e nós vamos embora já. A espécie humana está fadada à extinção como toda e qualquer espécie de animal e planta do planeta. E então a gente indo embora, vão ficar aí os aedes perguntando que papel tinha aqueles bípedes humanos por aí, percebe? Tá ok. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre a experiência da empresa e como que foi o trabalho de liberação dos mosquitos em algumas cidades da Bahia. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Olá, esse é o Momento Saúde. Hoje nós estamos discutindo aqui em nosso estúdio a fábrica de mosquito inaugurada aqui em Campinas no final de julho, para discutir essa questão sobre o problema que a dengue causa às pessoas. Nós trouxemos aqui em nosso estúdio Guilherme Trivelato, que é supervisor de produção e ensaios de campo da empresa Oxitec, e também Carlos Fernando Andrade, que é professor de biologia e ecólogo da Unicamp. Nesse bloco, vamos falar sobre a experiência que a Oxitec teve em em uma cidade da Bahia, em Juazeiro. Guilherme, vocês liberaram os mosquitos geneticamente modificados, o Aedes aegypti, em Juazeiro, na Bahia, em 3 bairros, né? Como foi essa experiência lá e qual foi o resultado? Bom, Bruna, no processo de consolidação da tecnologia, no processo de experiência e de aprovação e provação que a tecnologia funciona, a CTN-Bio liberou em Juazeiro, na Bahia, 2 áreas para a gente fazer uma LPMA, que é a Liberação Planejada em Meio Ambiente. Uma liberação contida. E a gente começou no bairro de Itaberaba, que é um bairro muito denso, com uma alta incidência de dengue. A gente dividiu esse bairro no meio e liberou em uma parte do bairro. Liberamos quantidades altas de mosquito, avaliando a população que já tinha. Fizemos nossa taxa de inundação, que o macho precisaria ser liberado. E avaliamos a população de fêmeas do Aedes aegypti. A gente avaliou com o uso de ovitrampas e de armadilhas de adultos. E a gente conseguiu observar que assim que a gente consegue monitorar a taxa de cópula do nosso inseto no ambiente. Quando a taxa de cópula aumentou bastante, acima de 70%, 80%, a gente percebe que o índice relativo de ovitrampa, que é uma medida de avaliação de quantidade de população de mosquito no ambiente, chegou a cair comparativamente com a metade não liberada do bairro em mais de 82%. Professor, Oi. Quando há esse teste em bairros com a população, há um risco dessa comunidade ser usada como cobaia e sofrer algum tipo de risco? Como é que funciona isso? Claro, sim, há esse risco. Os primeiros trabalhos da Oxitec, que a gente pega na literatura, pega na internet, porque as publicações não estão publicadas, são submetidas, então a comunidade científica não tem acesso. O primeiro, que foi nas Ilhas Caimã, foram feitos... As Ilhas Caimã são um absurdo. É território inglês, mas é um absurdo. A gente lê na internet os trabalhos. São 3 ilhas com 50 mil habitantes e tem muito mais do que 50 mil empresas. Então, a gente sabe que é um paraíso fiscal, que lá não existem as leis de biossegurança. Isso que a gente vê na internet, tem várias ONGs se manifestando contrário a essa tecnologia. Então, daquilo lá não foi publicado um trabalho. Teria sido enviado para a revista Science, que não aceitou, a revista Nature Biotechnology publicou como carta, enfim. Então, a trabalhos científicos, de fato, a comunidade científica não tem tido acesso. Depois dos trabalhos na Malásia. A Malásia exigiu que qualquer liberação lá fosse feita em área que não tivesse dengue, que as pessoas não tivessem com dengue. Na Bahia, foi feita numa área com as pessoas tendo dengue. Então, isso já é alguma coisa muito, muito grave. A CTN-Bio, que é uma comissão técnica, ela se sente empoderada, e inclusive para a questão dos transgênicos nas plantas, nos vegetais, a CTN-Bio tem feito coisas que são extremamente criticáveis por agrônomos, biólogos, pesquisadores. Então, a CTN-Bio não é a autoridade máxima para avaliar isso, embora seja uma comissão técnica, mas ela é bastante criticada. E na Bahia, quando essas liberações foram feitas, os primeiros modelos matemáticos da empresa, do Guilherme, diziam que 6 machos transgênicos para cada macho selvagem eram suficientes. Aí eles começaram a liberar na Bahia 10, 20, chegaram a liberar até 54 machos transgênicos para 1. Então, essa é uma falha da técnica. Você precisa jogar machos transgênicos para competirem com os machos selvagens. Que proporção você precisa? Modelos matemáticos é papel, cabe qualquer coisa. Era 6 para 1. Quando você chega no campo, você percebe que você precisa ir lá 56 para 1. Então foram liberados 17 milhões de mosquitos. 17 milhões de mosquitos, eram 500 mil por semana. Você faz as contas, a cidade ficou de mosquito voando para todo lado.
Então, e houve reclamações, houve ações públicas, movimentos públicos, a comunidade não gostou disso. Lá o baiano deve ter dito assim, ideia de jirico, soltar mosquito para acabar com o mosquito. Porque não tem um aval da comunidade para esse experimento, né, Guilherme? Como que funciona isso? A gente percebe que é um divisor de águas o trabalho de engajamento público que a gente faz antes nas comunidades, de educação, de explicar como a técnica funciona. A gente passa praticamente de casa em casa, de porta em porta, levando os nossos mosquitos para mostrar que o macho não pica. E realmente a gente inundou a cidade com mosquitos machos que não transmitem a doença. É importante frisar bem que a inundação existe. No modelo matemático a gente começou com 6. Em um caso ou outro a gente percebeu que chegou numa população muito alta, mas o que a gente chegou de modelo que nos está ajudando é uma relação de 10:1 de mosquitos transgênicos para cada macho selvagem. E por que tá? Tem que ter essa avaliação, esse número tem que existir? Por que tem que ter essa relação com o número de selvagens, considerando as fêmeas, é isso? Quando se fala que é 10:1, é o quê? São as fêmeas? A fêmea ela tem a capacidade ela precisa copular com alguém, tá? Precisa copular com um macho. E esse macho pode ser ou transgênico ou macho selvagem. Uma vez que ela copulou com o macho selvagem, ela vai colocar de até 300 ovos por aí no seu ciclo de vida. Até um pouco mais, dependendo do caso. Quando copulou com o nosso transgênico, ela vai colocar os mesmos 500 ovos, só que esses ovos não vão chegar à fase adulta. Isso reflete posteriormente nas gerações futuras. É por isso que tem que ter uma população de machos modificados muito maior do que para aumentar a chance que ela tem de encontrar com o nosso macho em vez de encontrar com o macho selvagem. Tá? É um número que os valores em unidades parecem muito, tá? Mas se a gente pensar quanto que pesa, sei lá, 200 machos, 300 machos, 1 milhão de machos, né? Não dá 6, 8 gramas de macho por habitante. Tá? Realmente é um número muito alto, assusta, mas a Oxitec tem capacidade de produzir essa quantidade de macho necessária. Isso não é impeditivo para a tecnologia. Não, dá muito macho por habitante, sim. E essas comunidades de Itaberaba ou de Mandacaru, a Mandacaru é um assentamento agrícola, são 3.000 pessoas. Se você solta 17 milhões de mosquitos transgênicos, faz a conta. 17 milhões por 3.000 de pessoas, quanto não vai dar isso? Tem que imaginar que são períodos de um ano, né, professor? Ao longo de um ano, mesmo assim. Mas vamos pegar dois problemas técnicos também que são bastante apontados por essas ONGs como a GeneWatch, que é o Observatório da Genética Inglesa, é uma ONG inglesa que se opõe profundamente aos trabalhos da Oxitec, do mesmo país de origem, de Oxford, ou da Oxitec. Eles indicam, por exemplo, nos relatórios deles, que 2 imperfeições são graves na técnica. Quando você vai separar machos e fêmeas e só liberar machos, tentativamente, na verdade, nesse processo se separa pelo tamanho das pupinhas. Vão fêmeas também. Pode chegar aí 1% de fêmeas. As fêmeas picam e transmitem doença. Então, se nesses 6 meses vocês liberaram 17 milhões, 1% disso daí são 170 mil fêmeas. Isso procede? Isso corre esse risco mesmo? Vamos lá. A gente colocou no relatório da CTNBio que a gente não ia permitir chegar a 1% de fêmeas no nosso lote. O nosso controle dentro da fábrica é muito mais rigoroso. A gente chega no máximo 0,2%. Se a gente chega a 0,2%, a gente refaz a separação. A gente tem que imaginar também que tem um processo todo de infectologia que diz o seguinte, quando a gente cria um inseto massalmente em laboratório, em grande quantidade, isso afeta ele num sentido de ele diminui um pouco a sua longevidade. A gente conseguiu medir em Itaberaba, em Mandacaru, que o nosso macho chega a viver de 2 a 4 dias no ambiente. Tá? É pouco. É curto, por isso que a gente tem que fazer muitas liberações consecutivas. E acho que eu vejo um problema E quando a gente libera, digamos que escapou 0,2%, 1% de fêmea. Por essa fêmea também ter uma longevidade reduzida, isso não permite que ela se contamine com o vírus, não dá tempo hábil para que ela pique alguém contaminado, que se contamine com o vírus e consiga passar esse vírus para frente. Entendi. Né? Então, por mesmo que tenha acontecido esses 17 milhões que a gente soltou dentro do período de um ano, imaginando a longevidade do inseto que ele tem no ambiente, esses 17 milhões não ficaram em cima de uma mesma pessoa voando ao mesmo tempo. Foram liberações semanais de 500 mil por semana, separado em 3 liberações. Quando você imagina que ele dura de 2 a 4 dias, você vê que essa sobreposição mantém-se no ambiente,
mas que não tem um volume de mosquito tão incomodativo assim. Incomoda? Incomoda, mas incomoda menos que a dengue. O mosquito selvagem dura quanto no meio ambiente? Só pra gente fazer Um uma macho relação. selvagem pode durar 10, 12, 15 dias. Uma fêmea pode durar 40 dias. A diferença é muito grande. Aí talvez você me tire uma dúvida, Guilherme. Eu encontro nessas páginas, discutindo a questão, de que vocês desenvolveram o macho Ox 513A, esse transgênico, ou essa linhagem transgênica, a partir da linhagem Rockefeller. Se é isso... Só explica pra gente o que é isso, professor. A linhagem Rockefeller é uma linhagem da década de 30. Na década de 30, o CDC de Atlanta pegou um mosquito Aedes aegypti, talvez da Índia, talvez da América do Sul, não se sabe exatamente, mas pegou e começou a criar em laboratório esse mosquito desde a década de 30. Então, são 70, 80 anos que esses mosquitos se criam em laboratório. Quando você cria uma espécie em laboratório tantos anos assim, ela se distancia, ela fica completamente distante da mesma espécie, dos indivíduos da natureza. Então, a grande crítica que existe dos ecólogos, dos biólogos, é o fitness, que é a adaptabilidade ou a capacidade do transgênico encarar lá no campo e competir por uma fêmea com um macho selvagem. Exatamente. Isso é um risco avaliado? É um risco avaliado e o professor, eu até queria convidá-lo para ajudar a gente nesse experimento de competibilidade do nosso macho. Se eu não me engano, professor, eu posso estar falando alguma bobagem, tá? A nossa linhagem não é a Rockefeller, é uma linhagem que, se eu não me engano, veio do México, tá? Não tenho ideia da origem, mas não é tão antiga. Tá? A gente faz avaliações com o nosso marcador fluorescente, levando o macho para campo e colocando armadilhas de adultos com LBGs, antes da liberação e pós-liberação, tem os estudos ecológicos que o senhor conhece melhor do que eu, de avaliação de taxa de competitividade, taxa de acesso à cópula, né? Quando a gente vê a porcentagem de descendentes fluorescentes na nossa armadilha de ovos e a relação macho e fêmea, como ela variou dentro das armadilhas de adultos. Pelos cálculos que a gente conseguiu fazer, realmente não é 50-50. Ele não é com exatamente o mesmo fitness que o macho selvagem. Lógico, por ser criado em laboratório, por todo o histórico. Mas não é tão distante também. É coisa como de 40-60%, tá? Então, por isso mesmo também a gente tem que liberar mais machos, para compensar essa pequena perda de fitness. A gente sabe que ele sai um mosquito engomadinho, vindo da Inglaterra, todo bonitinho, e vai chegar na Bahia, não vai ter o mesmo o mosquito do Aedes baiano, né? O Aedes baiano não é a mesma coisa. Professor, há uma preocupação, por exemplo, desse mosquito geneticamente modificado, ele conseguir se adaptar à natureza e se transformar num selvagem, vamos dizer assim? Essa preocupação é basal, assim, é básica, é fundamental. Tem que você pensar, você está liberando e você espera que morra. Porque ele carrega um gene cujos seus descendentes portadores irão morrer. Como você consegue criar no laboratório? No laboratório você cria porque você põe na água, onde você cria as larvas, um antibiótico. Ótimo. Eu solto esses mosquitos no campo, os filhotes deles não vão encontrar na água esse antibiótico. Não, aí tem um erro. Eles podem e vão encontrar em várias águas residuais esse mesmo antibiótico tetraciclina. Então, uns próprios relatórios da Oxitec, relatórios internos, mostram que de 3 a 5% dos filhotes de machos transgênicos com fêmeas baianas, fêmeas selvagens, 3 a 5% sobrevivem na água sem esse antibiótico. Se, por exemplo, eles forem alimentados, outro documento interno da Oxitec, não publicado, se forem alimentados com ração de gato, a ração de gato do saquinho que a gente compra no supermercado vem de frango. Esses frangos bebem muito antibiótico. Se você alimentar com ração de gato, até 15% dessas larvas na natureza poderiam vir a se tornar adultos. Então, há uns anos atrás eu publiquei um artigo que dizia cujo título era, eu e um aluno meu de doutorado, estratégias inócuas, inseguras ou estrambólicas para o controle da dengue. E discuti várias estratégias. Ao final eu ponho a transgenia e os mosquitos transgênicos. Acaba sendo perigoso, inseguro. Inseguro é amarrar um cachorro bravo com barbante
e falar, não, pode entrar para visita, ele está amarrado com barbante, não está amarrado, mas não é seguro. Percebe? Essa questão. Guilherme, essa mutação, criar um mosquito novo, vamos dizer assim, uma nova espécie, um novo formato de mosquito que eventualmente ele venha a ficar na natureza, isso é avaliado por vocês, né? Vamos lá, que não é uma mutação. Quando a gente fala mutação, é algo casual e sem controle. Tá? Não é o caso, a gente tem muito controle do que está acontecendo. Realmente, esse paper, esse trabalho que o professor está falando, de 3% a 5%, foi realizado em laboratório. Tá? A gente viu de 3% a 5%, mas tem que sempre lembrar que a letalidade o que causa a letalidade é uma disfunção fisiológica a nível celular. Tá? É um acúmulo de uma proteína que é gerada num sistema de que vocês não sabem o que produz essa proteína. Até hoje não é conhecido. É uma proteína que já existe no mosquito, que ele já produz essa proteína, só produz em grande quantidade, o que causa um desequilíbrio. Então não é nenhuma toxina, não é nenhuma... diferente de um BT ou diferente de alguma outra coisa. E dá um acúmulo, dá uma disfunção fisiológica de uma proteína que o mosquito já tem. Ele só faz uma retroalimentação dessa proteína. Mas não se sabe como mata, qual é a ação. A gente tem que lembrar também que esse inseto que se passou na fase de larva com essa disfunção fisiológica, se calhar de chegar à fase adulta, é um inseto deformado, é um inseto com menor ainda chance de ter sucesso na natureza. Dizer que ele chegou à fase adulta não quer dizer que é um adulto viável, é um adulto que pica, é um adulto que voa. Ele é um inseto atrapalhado, ele é um inseto debilitado, tá? E realmente, a gente fez um projeto de pesquisa junto com a Redox Ambiental aqui, que também é parceira de um professor da Unicamp, que buscou águas em diversos criatórios, diversos veios, diversos pontos aqui da cidade de Campinas, onde se poderia criar um mosquito com amostras grandes, com amostras pequenas, com muitas amostras, e não foi detectado a nível em picogramas, que era o que eu consegui avaliar nas cromatografias que ele fez, nenhum traço de tetraciclina. Claro, se você pegar o seu mosquito e alimentar com ração de gato... Pra gente a tetraciclina. A tetraciclina é essa substância que é o divisor de águas que interrompe a ação do gene letal. Faz ou não faz com que o Aedes transgênico morra? Isso. Para ele criar no laboratório, ele precisa pôr a tetraciclina, imaginando que lá na natureza não vai ter a tetraciclina. A tetraciclina ela tem um tempo de vida muito curto. Tão pouco tempo, isso, assim. E ela tem uma degradabilidade por luz muito grande. Então, se eu colocar um pote aqui com tetraciclina e deixar ele no sol, em 2, 3 dias já não tem mais Se não encontraram picogramas de tetraciclina no Brasil, nos Estados Unidos já acharam 200 ppm, partes por milhão. Quer dizer, a água de lavagem de granjas de frango, de porco, de não sei o que, são classicamente contêm tetraciclina. Isso se sabe há muito tempo. Antes de se falar em mosquitos transgênicos, já se sabia disso. Mas enfim, são questões técnicas que são muito bem vistas. Da área que a gente está tratando. A gente se baseia em trabalhar áreas urbanas. A gente nem vai para áreas periurbanas ou para áreas rurais, também pela presença do Aedes albopictus, que é muito mais significativo do que o Aedes aegypti. Mas não impede também que o mosquito vá para essas áreas. Que ele vá e volte? Não. O mesmo inseto voando, que vai da cidade até uma granja de frango e depois volte? Não é isso, eu acho complicado. Se vá para a área rural, mesmo vocês soltando no ambiente urbano... A gente imagina que ele voa num raio de 200 metros, pode chegar a 300. Tá? Às vezes nem isso. Acho que é o problema. Teve experimentos de liberação de mosquitos transgênicos no Quênia, há muito tempo atrás, que os mosquitos não se dispersavam além de uma casa. Então você libera o mosquito transgênico aqui, ele dispersa 20, 30 metros de uma casa para casa vizinha. Então se você pegar um município para tratar, ou um bairro para tratar, a Oxitec vai ter um trabalho monstruoso, porque ela vai ter que basicamente uma casa sim, uma casa não, liberar mosquitos transgênicos. É uma técnica complicada, trabalhosa, operacionalmente muito difícil de ser avaliada. Eu acho que vocês arranjaram uma encrenca pela frente. Eu que estou no operacional sei como isso é complicado mesmo, não é fácil. Ninguém sabia, todo mundo sabia que não ia ser fácil, mas é possível. Nós vamos para o intervalo agora e no próximo bloco nós vamos falar sobre a autorização, né, para comercializar esses mosquitos e como ele pode, o que falta ainda para ser liberado. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer.
E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Nós voltamos agora para o último bloco do nosso programa Momento Saúde. Neste programa, nós estamos falando sobre a Fábrica de Mosquito, que é uma empresa que inaugurou sua sede aqui em Campinas em julho e que produz o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, geneticamente modificado. Para discutir essa questão, nós trouxemos aqui em nosso estúdio Guilherme Trivelato, que é supervisor de produção e ensaios de campo da empresa Oxitec, que inaugurou aqui em Campinas, e Carlos Fernando Andrade, professor e ecólogo da Unicamp. Bom, nesse último bloco, nós vamos falar um pouco sobre a autorização. Guilherme, como está a questão da autorização para que esse mosquito seja colocado no meio ambiente e também em relação à comercialização? Bom, Bruna, a autorização para que esse mosquito seja colocado no meio ambiente já passou pelo crivo como eu disse, da CTN-Bio. Então, em abril, a gente conseguiu a aprovação do nosso dossiê comercial, que nos permite a liberação e a comercialização desse inseto, dessa solução, digamos assim. A gente não vende, a gente não está querendo passar para ninguém o mosquito. A gente passa a solução, o trabalho, o serviço, o monitoramento e a liberação. Porque a gente sabe da complicação que é ser feito isso, ser feito correto. Ser feito com consistência, ser feito com homogeneidade, né? E isso é muito importante para o sucesso da técnica. No momento, a gente ainda depende de algumas regulamentações da Anvisa, que está tentando nos enquadrar ainda, como a gente é diferente de qualquer inseticida, de qualquer vacina, de qualquer remédio. Então, isso depende de um caráter, acho que, de regulamentação e de enquadramento em que tipo de normas e de impostos, de regras que a gente tem que se adequar. Supondo que seja liberado a comercialização, o trabalho de vocês é fazer essa venda de mosquito e a aplicação no local, o trabalho de tratar alguma área específica, é vocês que fazem ou dependeria de outros profissionais? Não, exatamente. A gente pretende manter tudo com a gente, porque a gente sabe que não é um trabalho fácil. O professor mesmo apontou que é uma quantidade muito grande. A operacionalizar esse sistema não é fácil. É um trabalho de formiguinha, de ter que ir liberando de ponto em ponto. Os mosquitos não vão muito longe, a gente sabe que eles vão até 100, 200 metros. Então a gente tem que ter uma rota de liberação, máquinas para liberar isso com eficiência, máquinas para produzir isso com eficiência. E a gente não quer comprometer a eficiência da tecnologia deixando isso para uma terceira pessoa fazer. Eu não posso deixar isso para uma pessoa fazer e se ele fizer errado eu não tenho controle. Então a gente vai segurar a liberação e o monitoramento. Tá? Lógico que o monitoramento pode ser feito em conjunto, pode ser feito um monitoramento dobrado dentro do órgão que contratou o serviço. Por que não? Sempre bem-vinda. Agora, Guilherme, o Campinas passou por um momento muito crítico em relação à dengue. Esse ano foram 40 mil casos, 9 mortes confirmadas. Seria possível resolver o problema de Campinas numa situação de epidemia com esse mosquito geneticamente modificado? Bruno, eu quero deixar bem claro que a gente se instalou em Campinas por caráteres técnicos, por ser um polo de tecnologia muito expressivo dentro do estado de São Paulo, pela proximidade com grandes rodovias, está perto do aeroporto, e isso é o fator delimitante. A gente escolheu mudar para Campinas no meio do ano passado, onde não estava ocorrendo essa epidemia toda. Então, calhou de ocorrer essa epidemia toda, ainda mais no ano seco, o que deu um pouco mais de visibilidade para a gente, mas não era a intenção, a gente não estava procurando mercado aqui em Campinas por conta da dengue. A gente está começando agora, nossa fábrica é pequena, tá? A gente estamos buscando investimentos para produzir fábricas maiores. Se der aqui em Campinas, vai ser uma excelente oportunidade. Eu, como da parte operacional, prefiro começar aos poucos, tá? Não querer abraçar o mundo de uma vez só. A gente pode tratar um lugar de maneira total, como a gente está fazendo na cidade de Jacobina agora, empurrando o mosquito de um lado para outro, fazendo os bairros de uma região para outra, para diminuir reintrodução. Ou a gente pode fazer em alguns pontos críticos também. Por bairros? Ou um bairro,
Ou assim, você tem um lixão, você tem uma área de sucata, de descarte, você tem uma usina de reciclagem, você tem um depósito de pneu, que são lugares que assim, os pequenos criatórios que a gente tem são muito difíceis de alcançar. Com certeza, diminuir o número de criaturas é óbvio que é a melhor solução e a mais inteligente. Só que, infelizmente, a Secretaria de Saúde, todos os órgãos têm trabalhado muito firmemente para tentar reduzir esse número de criatórios. E a epidemia de dengue em Campinas mostra que por mais que seja a melhor ideia, ainda é muito complicado você atingir todos os pequenos pontos, todos os vasos de bromélia, todos os degelos de geladeira, todo o pneu, toda a garrafa no fundo de cada quintal. É lógico que em populações menores, Campinas é muito grande. Lógico que a gente pode tratar pontualmente. Pode, é uma outra forma também de usar a tecnologia. E o senhor? Eu queria dizer sobre a epidemia de Campinas e região, Sumaré, Santa Bárbara, Americana esse ano. Ela, em parte, ocorreu em números grandes porque nos últimos anos as pessoas não tiveram dengue. Então, por exemplo, eu trabalho coordeno um laboratório da Unicamp lá em Paraty. Em Paraty, há uns anos atrás, foram 4.700 casos conhecidos. Você pode multiplicar por 10 ou por 20, porque da dengue clássica, 80% das pessoas, até 80%, pode ter uma dengue assintomática. É possível que você, o Guilherme e eu tenhamos tido dengue sem saber. Então a dengue é uma doença branda. E depois daquele ano que em Paraty todo mundo teve dengue, o prefeito já pode comemorar, porque ele sabe que nos próximos 3, 4 anos ninguém vai ter dengue. E aí ele pode dizer que as técnicas que ele usou, os métodos, o pessoal que ele contratou é fantástico. Então, Campinas em parte sofreu por isso, porque nos últimos anos teve pouca dengue. Essa é uma das questões. As outras questões que são importantes é o seguinte: em muitos lugares do mundo, o mosquito da dengue transmite dengue em densidades populacionais baixíssimas. Então, quando você está pensando em vetor, a pergunta não é quanto você controlou. Isso serve para a agricultura. Você tinha lagartas na lavoura, quantas você matou? Quantos por cento? 70, 80, 90? Quando você fala de mosquito, não é quanto você matou, é quanto sobrou. Porque se você controlou 99% dos mosquitos, mas o 1% que sobrou ainda está transmitindo dengue, você não fez nada. Então você fala assim, peraí, deixa eu pensar. Eu fiz um esforço enorme, soltei 17 milhões de mosquitos, alcancei uma redução populacional de 96%. Mas se aquele 4% que sobra continua transmitindo lá em Juazeiro dengue da mesma forma que os 100%, eu não fiz nada. E essas avaliações, cadê? Elas não existem. Então é uma coisa muito complicada e muito difícil. Ter e produzir a informação só não serve. É bem legal de pensar, o que o professor falou, tem razão. Tem um trabalho do Fox, de 2010, 2012, que é um pesquisador que fez uma avaliação grande com diversos países, vendo a quantidade de mosquito necessária para ter o limiar de transmissão, o threshold de transmissão da doença. A gente, com estudos de marca, libera e recaptura, a gente consegue estimar a população do local. Quando a gente diz que a gente baixou em 90%, realmente a gente tinha uma quantidade, chegou numa outra quantidade. Quando a gente, para exemplificar, para mostrar, a gente diz porcentagem que é mais significativo. Mas com os estudos de marca, libera e recaptura, comparando com o estudo do Fox de 2012 de limiar de transmissão, a gente conseguiu chegar bem abaixo do limiar de transmissão, que, se eu não me engano, era de 100 a 150 mosquitos por hectare. Para a Bahia? O trabalho mais próximo que a gente conseguiu avaliar, professor. Um trabalho bem feito de epidemiologia é muito interessante, é muito caro, válido, é demorado, é caríssimo, é demorado. O professor sabe disso. Não tem, para fazer caro, demorado, inseticida, para fazer com outro tipo, é complicado. E esse limiar de transmissão depende do mosquito, depende do ser humano e depende do vírus, do sorotipo de vírus. Então cada um é um. Se quiser saber na Bahia hoje, é um trabalho hoje. Se quiser saber na Bahia daqui a 2 anos, é outro trabalho. As prefeituras, então, basicamente não estão preparadas para isso? Não, é um tiro no escuro. Então, a gente nunca sabe, a gente espera. E a empresa espera. Quando a gente faz controle com inseticidas, com larvicidas, usa produtos, a gente espera que a redução reduza o caso de dengue. Mas é uma crueldade, depois de um verão inteiro trabalhando, o Ministério fala assim, gastei tanto de inseticida,
reduzir a população de mosquito e não reduzir os casos de dengue em tais e tais cidades e bairros. Isso acontece. Acontece. Mas precisa ser visto, porque, como você tinha perguntado, se é um produto que vai à venda, quem vai comprar são prefeituras, vai pagar com dinheiro público. Uma vez comprado, tem que se manter preso a essa técnica. Eles vão dizer, olha, tem que ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, as liberações são constantes. Liberações constantes, não tem uma técnica que a gente não precise ficar amarrado a ela, como um crediário, que agora a gente vai longo tempo ficar dependendo disso? Agora, Guilherme, em relação à comercialização, quanto custa, mais ou menos, esse tipo de trabalho do mosquito? Vocês têm esse valor? Quanto custaria para... Olha, eu sou supervisor de produção e ensaios de campo. Como eu estava falando com o professor, eu estou na parte logística, a parte complicada de fazer a liberação. Eu não sou da área comercial, não tenho o know-how, o melhor know-how para poder falar sobre isso. Mas a gente sabe que o custo da dengue para o município também é muito alto. A gente não quer de maneira nenhuma que o município abandone todas as outras formas de controle, que pare de fazer campanha de conscientização e que pare de entrar nas casas, de maneira nenhuma. Nossa tecnologia é muito mais efetiva quanto menor for a população de mosquito no lugar. Então a gente não está pedindo para abandone tudo e vamos ficar só com o Oxitec. Seria um complemento, então, às outras ações. Né? Exato, eles precisam que a prefeitura faça o que está fazendo muito bem feito e ainda até melhor. Mas o trabalho, por exemplo, de acabar com o criadouro é um trabalho anterior ao momento de chuva. Tem que começar muito antes, né? Tem que ser constante. O ano inteiro, direto. Sabe o que acontece? Mas tem que começar da mesma forma também, que a solução né? da Oxitec, constante. É constante. Não seria um trabalho de remediar, então? Seria um trabalho de prevenção? Prevenção ele é mais eficaz, ele é mais... O mosquito da dengue em Campinas é clássico isso. A gente tem uma época com chuvas, os criadouros são mantidos com a chuva. Quando para essa época das chuvas, que nós estamos numa estiagem razoável, quem é que mantém a água dos criadouros são os seres humanos. Nossa, então quer dizer que se a gente agora no inverno, que a população já é baixa, tem mosquitos se criando em Campinas? Tem. Aonde? Na água que nós seres humanos estamos pondo. Então, o nosso modelo de trabalhar o casa a casa, com as equipes, é muito ruim, é muito mal feito. Imagina que a prefeitura vai no meu bairro, passa nas casas para fazer essa inspeção, essa educação e não consegue entrar em 40% das casas? Existe recusa, existe pendência. Em Cuba, em Singapura, que funciona a coisa, eles entram em todas as casas, a qualquer hora do dia. Então a gente está fazendo e fazendo errado uma coisa. Vamos ter que fazer melhor e mais certo para que ele, quando conseguir vender o produto dele, consiga funcionar. Então, tem graves coisas para serem mexidas antes de tudo e avaliar o que funciona, esse trabalho casa a casa. É uma coisa social, de conscientização da população. Claro, é um trabalho social. É um trabalho do poder público, né? Claro. Envolve tudo. Realmente, o manejo integrado de vetores acho que eu acredito que seja o futuro para a gente conseguir se livrar desse caso chato que é o Aedes aegypti aqui no Brasil. Agora, para finalizarmos, Guilherme, por que a Oxitec escolheu o Brasil para instalar a sua fábrica? Olha, o Brasil é muito aberto a novas tecnologias, tem uma lei de biossegurança muito bem estruturada, já tem algum tempo, tem o comitê que também ajuda bastante. E a gente sabe do problema que é a dengue aqui no Brasil. Quantos casos, se não me engano, em 2013 foram 1,5 milhão de casos só no Brasil, algo próximo disso, um pouco mais, 1.527.000. Costuma ser isso, 1 milhão de casos e pouco e algumas... E por essa problemática, 700, 500 mortes. A gente quis atacar aqui por conta do engajamento científico e popular para essa nova tecnologia e da necessidade que o país tem de procurar novas soluções. Por que a Malásia não comprou a tecnologia ou a Índia, que eles conhecem? O Brasil acho que é até afoito demais com tecnologias, na minha opinião. Mas eu já estou com mais de 60 anos de idade, então... Eu acho que o Brasil é afoito até demais a novas tecnologias. A Malásia conheceu, a Índia conheceu, outros países conheceram, a Austrália, a Nova Zelândia. São países com muita grana, com muita riqueza. Por que não se interessaram pela tecnologia? Bom, professor... Bom, é uma pergunta que evidentemente você não pode responder. Não, vamos tentar explicar. Se a gente imaginar que tudo que você traz de novo tem que passar por um monte de fatores políticos.
Então, política. Coisa antiga que já se faz, a gente sabe que também tem que passar por um monte de fatores políticos, como mesmo entrar em 100% das casas. É uma situação simples, parece óbvio, mas por que a gente não implanta isso no Brasil? Por que a gente não entra em 100% das casas? Entra num caráter político que depende muito da vontade dos governantes locais no momento. O Brasil permitiu essa nova tecnologia, mas não permite entrar em todas as casas. É estranho? Talvez a Malásia prefira usar, ou talvez Cuba prefira entrar acesso em todas as casas. Né? Singapura, certamente. 10 horas da noite, 11 horas da noite, os agentes da dengue entram e multam. As multas são pesadas, então eles decidiram de cima para baixo fazer dessa forma. Você tem razão, é difícil responder também, mas o Brasil é afoito. E aproveitando isso, como é que o Brasil tem aceito? Como é que vocês estão sentindo a aceitação? Olha, quando a gente trabalhou em Jacobina, em Mandacaru, que é uma área mais isolada, quando a gente volta para fazer o repasse do engajamento, que a gente monta entrevistas, reuniões para a comunidade, para que eles tirem suas dúvidas e tudo mais, a gente percebeu que a história era: ano passado eu tive dengue, minha mãe teve dengue, meu pai teve dengue, meus filhos tiveram dengue, esse ano ninguém teve dengue. Isso na comunidade que a gente conseguiu reduzir. Então assim, incomoda, fica voando na hora que eu estou vendo a novela. Mas se resolver o problema da dengue, se diminuir o mosquito transmissor, eles estão contentes, eles veem isso com bons olhos. Mas no bairro Itaberaba teve movimentos e fizeram vocês parar de liberar mosquitos, né? Então, o baiano ainda está, acho que, em conflito com as ideias. Itaberaba foi a primeira motivo que a gente fez, e a gente teve um problema muito grave que a gente aprendeu com isso também. Como o inseto é, de certa forma, delicado, a gente tentou liberar no final da tarde, para ele ter a noite inteira para se procurar o seu refúgio. Não, ele vai copular de dia. Então, era melhor vocês terem... procurar o refúgio. Quando a gente libera no final da tarde, a população acaba linkando a liberação do mosquito com a atividade do Culex, que lá é um problema de saneamento terrível. Então, o Culex lá é um problema muito sério. Então, quando ele vê a gente liberando e começa a ser picado pelo outro mosquito, esse mosquito que vocês estão soltando é o que está picando a gente. Foi uma relação óbvia. Quando a gente mudou para a liberação de manhã, a aceitação foi bem diferente. Foi bem melhor. É complicado. O Aedes aegypti, entrar nas residências ou não entrar, é um traço geneticamente definido. Então, eu não sei se vocês têm essa avaliação. O Aedes de vocês, transgênico, tem esse traço genético de querer entrar nas casas ou não? Copular uma vez, 2 vezes, se a fêmea selvagem aceita 2, 3 cópulas, mesmo que você tenha 10 para 1, 20 para 1, ela pode estar sendo inseminada por um macho selvagem. A fêmea selvagem ela aceita uma cópula só. Em questão de laboratório, forçando, pelo você que se conseguiu... sabe, né? Mas... Não, você conseguiu em laboratório raros casos de 2 cópulas, forçando a situação, mas no ambiente a gente sabe que a fêmea copula uma vez só. Não, eu tenho gaiolas com criação de Aedes albopictus, é uma farra. Uma fêmea copula várias vezes. Aedes albopictus. E de Egipto também, o Rockefeller. Em laboratório. O macho vem e gruda, isso. E você pega o de laboratório e põe no campo, tem que esperar alguma coisa parecida. Mas enfim, tem muitos desafios. Bom, eu sei que a discussão está boa, mas nosso programa vai ficar por aqui. Eu queria que vocês fizessem as conclusões finais, Guilherme. Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. A gente realmente montou uma fábrica aqui em Campinas, nossa primeira sede aqui no Brasil. Estamos no Tecnoparque, tá? Estão abertos a visitas. Se precisarem de mais informações, a gente tem um quadro de dúvidas frequentes no nosso site, www.oxitec.com.br, ou se quiserem ligar para nós, no telefone 019-3783-9760. Professor? Muito obrigado pelo convite, Bruno. É sempre bom trazer as opiniões e os pensamentos da ciência, da academia, para esse ambiente de discussão, nessa casa importante legislativo. O recado final que eu trago existem métodos, o método mais inteligente é você não produzir o inimigo. Depois que você produzir o inimigo, vem aquelas outras 3 ideias: curar a doença, matar o inimigo ou usar uma vacina. Soltar mosquitos para controlar mosquitos está no 3º nível de inteligência e no maior dos níveis de dificuldade. Então, acho que essa que é o principal recado que eu gostaria de passar. É um caminho muito grande que ainda vão ter pela frente. A universidade e os pesquisadores não podem fazer pesquisas com esses mosquitos, porque eles são patenteados, eles têm, é da empresa. Então, é uma coisa muito complicada. Mesmo que pudesse, não somos nós que queremos vender, cientistas, é uma empresa. Então, seriam eles que teriam que fazer essas pesquisas. Nós não temos da ciência que provar que não funciona. Eles é que têm que provar que funciona. Eu acho que é um grande desafio para o Guilherme.
E o importante é trazer esse debate, né? Colocar os contrapontos em relação a novas tecnologias, novos métodos, para que a gente consiga avançar em relação a qualquer tipo de assunto, a questões sociais que atingem a nossa comunidade. O Momento Saúde fica por aqui e você pode acompanhar agora a nossa programação pelo canal 4 da NET. Até a próxima!